Estamos de volta aqui. Vamos então analisar as hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos. Olha aqui comigo, como eu disse para você no final do bloco anterior, incisos 1º e 4º são hipóteses de perda, 2º, 3º e 5º são hipóteses de suspensão. Vejamos aí. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Olha, hoje, quando tratamos da nacionalidade, nós vimos aquelas duas situações de perda da nacionalidade. E uma delas, que nós chamamos aqui de perda necessária da nacionalidade, é aquela que acontece quando vem uma sentença cancelando a naturalização da pessoa por atividade nociva ao interesse nacional. Muito bem, a pessoa está perdendo a nacionalidade. Por tabela, ela também perderá seus direitos políticos. Porque só pode ter direitos políticos no Brasil aquele que tiver nacionalidade brasileira. Se a pessoa perde a nacionalidade brasileira, pela sentença que cancelou a naturalização, por tabela, também estará perdendo seus direitos políticos. É isso que está dito aqui nesse inciso 1º. Ok? Portanto, hipótese de perda dos direitos políticos. Agora, olha só uma observação. Eu acabei de dizer para você que aquele que não tem nacionalidade brasileira não pode continuar com direitos políticos. Só que tem uma exceção, que nós já falamos na aula de hoje. É aquela situação dos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Esses aí, apesar de serem estrangeiros, podem exercer direitos políticos no nosso país. É uma exceção, que decorre lá do artigo 12, parágrafo 1º. No mais, não tem nacionalidade brasileira, não pode exercer direitos políticos. Ok? Muito bem, seguindo aqui, olha o inciso 2º, incapacidade civil absoluta. Vamos imaginar que você, alguém seja acometido de uma enfermidade mental que lhe retira completamente o discernimento para a prática dos atos da vida civil. O Código Civil diz que essa pessoa será absolutamente incapaz. Enquanto durar a causa que lhe retirou o discernimento para a prática dos atos da vida civil, no caso a enfermidade mental, enquanto durar a enfermidade mental, durará a incapacidade civil absoluta. E, por tabela, os direitos políticos estarão suspensos. No dia que essa pessoa se curar da enfermidade mental, cessará a incapacidade civil absoluta e, consequentemente, cessará automaticamente a suspensão dos direitos políticos. Veja que existe aí uma transitoriedade, por isso que é suspensão e não perda dos direitos políticos, ok? Seguindo aqui, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Olha aqui a ideia de transitoriedade. Então, a pessoa foi condenada penalmente, em decisão transitada em julgado, ou seja, definitiva. Enquanto durarem os efeitos desta condenação, enquanto estiver cumprindo pena, por exemplo, ela estará com seus direitos políticos suspensos. Transitoriedade, portanto, suspensão dos direitos políticos, ok? Olha aqui o inciso 4º. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Olha, esse artigo 5º, inciso 8º, nós estudamos aqui na nossa primeira aula. É aquele que diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, você tem uma obrigação legal a todos imposta, exemplo, votar. Só que, de outro lado, você tem uma convicção religiosa, filosófica ou política que lhe impede de votar. Então você ficará liberado do dever de votar, mas terá que cumprir uma outra obrigação no lugar do voto, que é o pagamento da multa. É a chamada prestação alternativa. Se você não votou nem justificou, mas pagou a multa, você está quite com suas obrigações eleitorais. Você não será privado de direitos, você não perderá direitos. Mas se você não votou nem justificou e também não cumpriu a prestação alternativa fixada em lei, que é o pagamento da multa, aí sim você será privado de direitos. E quais direitos? Direitos políticos, é o que está dito aqui agora. Você perderá seus direitos políticos. E por que perda e não suspensão? Porque não há a ideia de transitoriedade. Em princípio, você perdeu. Quer dizer, não tem prazo para que eles voltem. É verdade que você pode reverter a situação se dirigindo ao cartório eleitoral para pagar a multa. A qualquer tempo você pode fazer isso. Mas depende de um ato seu. Se você não praticar esse ato, seus direitos políticos nunca mais serão restabelecidos. Se você for à justiça eleitoral e regularizar a situação, tudo bem, eles voltarão. Então a hipótese é de perda, porque em princípio é definitivo, embora possa ser revertido. Percebeu? Agora veja bem, uma observação importante sobre esse inciso.
Aqui no direito constitucional prevalece o entendimento que nós estamos falando aqui. Então, numa prova de concurso, na sua prova do INSS, você vai marcar que essa situação é de perda dos direitos políticos, pelas razões que eu expliquei. Não há o caráter de transitoriedade. Lá no direito eleitoral, que é uma matéria que você não estuda para esse concurso, mas pode talvez um dia vir a estudar para um outro concurso, lá no direito eleitoral, costuma-se dizer que essa hipótese é de suspensão. Então, se um dia você for fazer uma prova de eleitoral, você vai marcar que é suspensão, ok? Mas aqui para nós, você vai marcar perda dos direitos políticos. Tranquilo? Beleza, voltando aqui. E a última hipótese, inciso 5º, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Olha, esse artigo 37, parágrafo 4º, nós vamos estudar na nossa próxima aula. Ele está inserido lá na parte da administração pública. E o que é que está dito lá? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Olha aí, suspensão. Então, não há dúvida, suspensão é transitório. A lei de improbidade administrativa, que você estuda lá em direito administrativo, que é a lei 8429, ela traz os prazos em que durará essa suspensão dos direitos políticos para aquele que for condenado por improbidade administrativa. Sempre existem prazos. Passado esse prazo, os direitos políticos automaticamente voltam. Então existe a ideia de transitoriedade. Por isso, suspensão e não perda dos direitos políticos. Ok? Bom, pelo que nós vimos aqui, nós temos 3 situações de suspensão e 2 de perda. Então o placar final acabou ficando aí 3-2 para suspensão. Entretanto, meus amigos, nós teremos um empate, porque temos uma outra hipótese de perda que não está aqui expressamente, mas decorre de outro momento da Constituição. Você se lembra que hoje, no nosso segundo bloco, nós vimos 2 situações de perda de nacionalidade. Uma delas é a perda necessária, que acontece quando vem uma sentença cancelando naturalização, e a outra é a perda voluntária, que é aquela que acontece quando você adquire a nacionalidade de um outro país sem que esteja nas exceções da Constituição. É isso? Bom, nos 2 casos, se você está perdendo a nacionalidade brasileira, por tabela, você vai perder os direitos políticos. Só que o artigo 15 se referiu apenas à perda necessária, ao cancelamento da naturalização por sentença, mas ele não se referiu expressamente à perda voluntária. Acontece que ela também vai gerar a perda dos direitos políticos. Então é mais uma hipótese de perda dos direitos políticos, a perda voluntária da nacionalidade, que está lá atrás no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º. Ok? Muito bem, voltando aqui, temos agora o artigo 16, que traz um princípio lá do direito eleitoral, que é chamado de princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. Anualidade ou anterioridade eleitoral. Você vai entender por que esse nome. Olha o que está dito aí. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Olha só, o objetivo aí é evitar mudanças repentinas em cima da hora da eleição. Então, se hoje surgir uma nova lei trazendo regras sobre eleições, essa lei vai entrar em vigor de imediato, mas ela só vai ser aplicada pela primeira vez a uma eleição que acontecer daqui a pelo menos 1 ano. Isso para evitar mudanças casuísticas sob encomenda em cima da hora da eleição para beneficiar ou prejudicar A, B ou C. Percebeu? Um bom exemplo disso foi a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa ela entrou em vigor em junho de 2010. Na época, a ideia era que ela já valesse para as eleições de outubro daquele ano de 2010. Só que aí o TSE e depois o STF barraram essa aplicação em razão do princípio da anualidade eleitoral. Se ela entrou em vigor em junho de 2010, ela só pôde ser aplicada pela primeira vez às eleições que aconteceram a partir de junho de 2011, pelo princípio da anualidade eleitoral. Então, as eleições lá de outubro de 2010 ainda não foram regidas pela lei da ficha limpa, por força do princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. Entendeu isso? Agora, vamos ter cuidado com uma coisa. Não é que a lei só entra em vigor 1 ano depois da sua publicação, não. Ela entra em vigor de imediato, na data da sua publicação. E é exatamente por isso, que ela já está em vigor, que nós já estamos contando o prazo de 1 ano. Ok?
Se ela não estivesse em vigor ainda, nós não poderíamos começar a contagem do prazo de 1 ano para que aí sim ela pudesse ser aplicada a uma eleição. Nós só podemos começar a contagem porque ela já está em vigor de imediato na data da sua publicação. Isso está dito claramente aqui, ó. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, e não 1 ano depois. Agora, não se aplicando a eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Ok? É o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. Muito bem, para a gente encerrar essa parte dos direitos fundamentais, nós temos aí o artigo 17, que trata dos partidos políticos. Antes da gente examinar esse artigo 17, vejamos aqui, afinal, o que é um partido político. É uma pessoa jurídica de direito privado. É uma entidade privada, é uma associação de natureza privada, criada com o objetivo de participar da vida política do país, buscando a conquista do poder político, a conquista institucional do poder político. É isso, é para isso que existe um partido político. Ele busca a conquista institucional do poder político. Agora, veja bem, aqui no Brasil, os partidos políticos, eles são regidos por alguns princípios que estão exatamente aqui na Constituição. Primeiro, o princípio da ampla liberdade partidária, que está aqui logo no começo do artigo 17. Olha só, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Então, em matéria de partidos políticos, você pode fazer o que você quiser no Brasil. Você pode criar um novo partido. O Brasil hoje tem mais de 30 partidos políticos. Você pode criar mais um. Você pode fundir 2 partidos. Você pode dividir um partido em 2. Você pode incorporar o menor ao maior e assim por diante. Pode extinguir partidos políticos também. Agora, essa ampla liberdade partidária, ela tem algumas limitações. Não é de qualquer jeito. Olha aqui. Resguardados, e aí vem alguns limites. A soberania popular, claro que não pode ser contrariada. O regime democrático também não. O pluripartidarismo, que é a convivência de vários e vários partidos políticos. Os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Caráter nacional. Então você não pode criar um partido só aí na sua cidade, porque ele teria caráter municipal, local, e nem só no seu estado, que aí teria caráter regional, estadual. Ele tem que estar espalhado pelo país para que tenha caráter nacional. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou de subordinação a estes. Partido político não pode receber valores provenientes de um outro país. Não pode, porque isso significaria um outro país se metendo em um tema interno do Brasil, afrontando, de certa forma, a nossa soberania. Olha aqui, prestação de contas à justiça eleitoral. Eu disse para você que o partido político é uma entidade privada, é uma pessoa jurídica de direito privado, embora receba dinheiro público. E é exatamente porque recebe dinheiro público que deve prestar contas à justiça eleitoral. É isso que está dito aqui nesse inciso 3º. Inciso 4º, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E aí cabe à lei trazer algumas regras acerca do funcionamento dos partidos políticos lá no parlamento, que é o Congresso Nacional. A lei traz alguns parâmetros de atuação. Muito bem, esse artigo 17, esse começo do artigo 17, essa parte aqui, ó, que é o caput dele, até o inciso 4º dele, tudo isso é chamado de princípio da ampla liberdade partidária. Ampla liberdade partidária, porque é isso que se estabelece aí com algumas limitações. Já o parágrafo 1º, ele traz um novo princípio, que costuma ser chamado de princípio da autonomia partidária. Princípio da autonomia partidária. Por que autonomia partidária? Porque é isso que está estabelecido aí. Autonomia para que os partidos funcionem, criem sua própria estrutura e assim por diante. Olha só. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. E para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Agora, olha só o detalhe, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Veja, o que se confere aí é uma ampla liberdade para que os partidos políticos se organizem internamente,
se estruturem internamente. E também uma ampla liberdade, uma ampla autonomia para que os partidos estabeleçam suas coligações eleitorais da forma que quiserem. Antigamente, meus amigos, havia uma regra que dizia o seguinte: se o partido A coligasse com o partido B nas eleições presidenciais, essa coligação tinha que ser repetida nas outras esferas de governo, nos estados, nos municípios e no DF, a menos que cada um dos partidos lançasse seu próprio candidato. Do contrário, tinham que repetir. Era o que se chamava de verticalização eleitoral. Até 2006 foi assim, mas aí veio a emenda constitucional 52 na época e quebrou essa ideia de verticalização, liberando completamente os partidos políticos para estabelecerem suas coligações eleitorais da forma que bem quiserem, sem a obrigatoriedade, olha só o que está dito aqui, sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Portanto, hoje, os partidos são completamente livres para estabelecer suas coligações partidárias da forma que bem quiserem. Não há essa necessidade de simetria entre as coligações. Não há mais a verticalização eleitoral, ok? Bom, seguindo aqui, temos o parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Veja bem, todo partido tem um estatuto. E o estatuto tem que ser registrado no TSE. Todavia, antes disso, o partido deve adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, que está na lei civil, não interessa para nós. Como é que o partido adquire personalidade jurídica? A legislação traz algumas etapas para isso, digamos assim. Fato é que depois que o partido adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, ele registrará seus estatutos lá no TSE. Cuidado com o detalhe, eu já vi algumas questões de prova dizendo que os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o registro dos seus estatutos no TSE. Errado. Primeiro eles adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, depois é que eles têm os estatutos registrados lá no TSE. Ok? Essa é a sequência. Olha aqui o parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Bom, fundo partidário é um fundo de verbas públicas. Eu já disse para você, agora há pouco, que os partidos políticos recebem dinheiro público e é por isso que eles têm que prestar contas à Justiça Eleitoral. Esse dinheiro público vem exatamente daí, do fundo partidário, que é um fundo de verbas públicas que anualmente é repartido entre os partidos políticos. Cada um fica com uma fatia do fundo partidário proporcionalmente à quantidade de integrantes lá no Congresso Nacional. O partido que tem um maior número de deputados federais, ele vai receber uma fatia maior desse tal fundo partidário. E é por isso que ele vai prestar contas à Justiça Eleitoral. Além disso, meus amigos, veja que está aqui também previsto o nosso querido horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Olha aqui, acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. E parágrafo 4º, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Na verdade, as organizações paramilitares estão proibidas lá pelo próprio artigo 5º. Aqui temos apenas uma repetição. Você se lembra que estudamos o artigo 5º, inciso 17, que é aquele que diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Olha, grupos paramilitares são grupos armados. São grupos que atuam na base da força, na base da pressão, na base da ameaça, na base da intimidação, da coação. Em tempos de democracia, a luta dos partidos políticos tem que ser no campo das ideias e não no campo das armas. Por isso é que eles não podem atuar vinculados a grupos paramilitares. Essa é a razão aqui da proibição do parágrafo 4º, ok? Muito bem, com isso então a gente termina os partidos políticos, o artigo é bastante pequeno, o artigo 17, e consequentemente terminamos também os direitos fundamentais. Direitos fundamentais, artigos 5º a 17. Vamos virar a página agora dos direitos fundamentais e vamos ao nosso último assunto do curso, que é o tema administração pública. Nos dedicaremos a isso nesse final de aula hoje. E na próxima aula, toda ela, também trataremos da administração pública. Meus amigos, em primeiro lugar, o que é administração pública? Olha, lá no direito administrativo, você passa o tempo todo estudando exatamente isso, administração pública. O objeto de estudo do direito administrativo não é outro, é exatamente a administração pública.
E lá você terá 8 aulas com o meu querido amigo Éden Napoli. Lá você verá todas as nuances da administração pública. Então, na verdade, esse tema ele não deveria ser colocado no programa de direito constitucional, mas ele costuma ser. E é por isso que nós não podemos ignorá-lo aqui. Nós temos que ver pelo menos os principais aspectos, aqueles que estão diretamente ligados à Constituição, da administração pública. Nesse contexto, para nós é suficiente um conceito muito simples de administração pública. Eu posso dizer para você que a administração pública é a grande máquina, é a grande engrenagem do Estado. Porque se você parar para pensar, você vai perceber que o Estado, na verdade, é uma grande máquina. É uma grande engrenagem. Uma engrenagem que se movimenta sempre, ininterruptamente, permanentemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma máquina que está presente nas nossas vidas em todos os momentos. E ela se movimenta sempre, ininterruptamente, para quê? Em que direção? Na direção de satisfazer as nossas necessidades coletivas. É para isso que se movimenta a máquina da administração pública. Para satisfazer as necessidades da coletividade. Quais são as necessidades da coletividade? Quais são as necessidades daqueles que vivem em sociedade? Ora, é a rua pavimentada, é a segurança pública, é o trânsito organizado, é a saúde de qualidade, é a educação prestada de qualidade e assim por diante. Essas são as necessidades da coletividade e cabe, em primeiro lugar, à administração pública prestar essas necessidades. É para isso que a administração pública caminha ininterruptamente, permanentemente, e está presente nas nossas vidas, agora mesmo aí no local onde você está assistindo essa aula, talvez você esteja no seu quarto, ou na sala, ou na faculdade, enfim, ou numa biblioteca, ou na rua, ou dentro do carro, onde quer que você esteja, a administração pública está aí, nesse momento, ao seu lado. Energia elétrica. Tem alguma coisa ligada à energia elétrica aí? Pois então a administração pública está presente. Fornecimento de água. Tem aí perto de você algum local de fornecimento de água? A administração pública está presente. Você está vendo por aí em algum lugar a rua? A rua está pavimentada? Pois então é a administração pública que está presente e assim por diante. Porque ela de fato está presente em todos os momentos da nossa vida. Mas, meus amigos, essa grande máquina que é a administração pública, quando ela vai atuar para prestar a nós, cidadãos, as nossas necessidades para a vida em sociedade, ela não pode fazer isso de qualquer maneira. Ela não pode atuar da forma que bem quiser. Ela está adstrita aos princípios trazidos pela Constituição Federal. E é exatamente eles que nos interessam para a prova. Aqueles princípios que servem como verdadeiras diretrizes para a administração pública, para a máquina do Estado. E eles são trazidos principalmente pelo artigo 37 da Constituição Federal. Olha, esse artigo 37, ele é, sem dúvida, o mais importante dentro do tema administração pública. É o mais importante dentro do tema. É o que efetivamente costuma ser cobrado. Vamos dar uma atenção especial aqui ao 37, depois nós vamos passar por alguns outros artigos também. Mas vamos dar uma atenção especial ao 37, porque é o que efetivamente costuma cair. Então vem aqui comigo para o artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, veja que nós temos aqui uma lista com 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os famosos princípios LIMP, pelas iniciais. Olha aqui, o L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. São os famosos princípios LIMP. Olha, vou dizer uma coisa para você. Isso não cai na prova. Isso despenca na prova. Isso é muito cobrado na prova. Se você terminar de assistir essa aula hoje e não lembrar de nada do que eu te falei aqui, lembre pelo menos dos princípios LIMP, que já serão grande coisa. Realmente isso já perdeu a graça em prova. Meus amigos, atenção máxima para os princípios LIMP. Evidentemente, esses princípios LIMP não são os únicos que regem a administração pública, mas eles são os mais básicos. São os princípios que estão expressos no texto constitucional. Existem outros que às vezes estão implícitos no texto constitucional, às vezes eles estão explícitos em alguma lei comum, mas não na Constituição. Mas para nós aqui, o que interessa diretamente são esses princípios LIMP.
da administração pública. Eu me lembro agora de uma aluna que recentemente veio conversar comigo num curso presencial. Aí ela disse assim: professor, eu fui fazer um concurso esse fim de semana e quando cheguei lá tinha uma questão que perguntava, pedia para assinalar a alternativa que trouxesse os princípios básicos da administração pública expressos na Constituição Federal. Aí na hora eu lembrei da aula, princípios LIMP. Só que eu errei a questão, me disse ela. Sabe por que ela errou? Porque ela marcou a alternativa onde o E do LIMP não era eficiência, mas sim efetividade. Olha aí, errou a questão. Eu não quis dizer a ela não, mas pensei cá comigo que no concurso todo, provavelmente só ela errou essa questão. Porque ela é tão previsível que você não pode errar, porque todo mundo vai acertar. Tá certo? Então, atenção máxima, você não pode errar uma questão boba como essa. Então, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Um outro detalhe, antes de começar a explicar um pouco esses 5 princípios, talvez não dê tempo mais hoje, mas um outro detalhe é o seguinte. Em 1988, quando a Constituição foi escrita, essa lista ela não tinha os 5 princípios LIMP. O LIMP não tinha o E de eficiência, o LIMP terminava em P. Em 1998, 10 anos depois do surgimento da Constituição, veio a emenda constitucional número 19, acrescentando a eficiência a essa lista. Então, a partir dali, 10 anos depois, é que nós passamos a ter o LIMP completo, com eficiência inclusive. Ok? Na época, o princípio da eficiência veio para combater aquele estereótipo da administração pública como sendo sempre lenta, antiga, atrasada, empoeirada, aquela que não acompanha as novas práticas, as novas técnicas. Foi para combater isso aí que veio a ideia de eficiência, que de certa forma impõe, a gente vai falar mais disso na próxima aula, mas de certa forma impõe que a administração pública atue de maneira moderna, de maneira rápida, de maneira ágil, de maneira célere, porque só assim ela atenderá efetivamente o interesse do cidadão. Então, por isso, em 1998, veio o princípio da eficiência, somado aos 4 primeiros que já estavam aí desde o surgimento da Constituição Federal. Muito bem, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro apresentar uma ideia básica de cada um dos 5 princípios LIMP, e depois nós vamos desdobrá-los ao longo dos incisos e parágrafos do artigo 37 e alguns outros aí também que virão pela frente. Mas isso tudo nós vamos fazer na próxima aula. Estamos chegando ao final da aula de hoje. Demos uma boa adiantada no assunto. Acho que estamos aí num bom caminho. Nós temos ainda uma aula apenas e é tempo suficiente para que a gente possa esgotar aquilo que foi importante dentro do tema administração pública. E aí você vai se preparar adiante para o seu concurso e vai chegar no dia da prova em plenas condições de acertar todas as questões de direito constitucional. Tá certo? Bom, então quero agradecer sua companhia, sua dedicação, sua perseverança, sua renúncia. Estamos juntos aqui para o que você precisar. Não deixa de ir lá no Facebook e acompanhar as nossas postagens, muitas vezes relacionadas com a preparação para concurso. Então vai lá na página Professor Orman Ribeiro. Você curte a página e vai acompanhar as nossas postagens, ok? Em breve eu vou estar de volta aqui com a nossa 4ª e última aula. Um grande abraço para você e até lá.